Alô, acadêmicas da insegurança nas apresentações. Esse bonde é todo nosso. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. E se você já vai apertar o seu dedinho para dizer ai, todes, parei o vídeo aí, não precisa nem fazer tanto esforço, mas deixo aqui uma playlist para você entender por que é que eu uso as 3 formas de gênero hoje existentes na língua portuguesa. Então aí você acompanha se tiver no caso do agrado. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Muito obrigada a vocês que estão apoiando, é uma alegria para mim ter a participação de vocês. Mas há outras formas também de participar, de contribuir. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também de deixar o seu comentário aqui embaixo, até com dicas de outros vídeos que você gostaria de me ver fazendo por aqui. Pois muito que bem, hoje nós estamos aqui nessa escola de sambas acadêmicas da insegurança nas apresentações. Eu vou primeiro fazer um histórico da minha participação em eventos, para depois trazer um relato recente de uma apresentação que fiz num congresso internacional e que me trouxe várias questões. Muito que bem, você que está na universidade e que de alguma forma trilha um caminho um pouco mais acadêmico, certamente, se não se confrontou ainda, irá se confrontar com a possibilidade de apresentar trabalhos Brasilzão, mundão, faculdadão afora. É parte do processo de, eu vou dizer assim, tá? De construção destes saberes acadêmicos. Apresentar aquilo que você está estudando, aquilo que você está pesquisando. Essa apresentação pode tanto ser numa aula... Também já fui professora, já tive aluno que dividiu o artigo científico, pausa rápida aqui, em páginas, mesmo se um parágrafo não acabasse ali, a pessoa dividia, você lê só até aqui para fazer a apresentação, não é assim que faz. Não faz assim. Mas você pode tanto apresentar um trabalho em sala de aula, quanto se você estiver começando ou já há algum tempo desenvolvendo um projeto de pesquisa, você muito provavelmente vai ser convidado a apresentar aí o seu trabalho em diferentes instâncias, dentro da sua própria faculdade, no grupo de pesquisa do qual você participa, enfim, ou então fora dela, em outros eventos espalhados, sei lá, de novo, pelo Brasil ou pelo mundo. Com este valor de dólar e euro, e com o valor e a falta de bolsas, essa coisa do evento internacional tá assim um pouco complicado. Mesmo para pessoa que não vai, porque o valor da taxa para se inscrever já tá pela hora da própria morte. Ai, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente continua, a gente persevera. E se você já apresentou trabalho, é possível que tenha se sentido muito inseguro no meio desse caminho. Ora porque acha que vão te fazer uma pergunta que você não vai saber responder, ora porque acha que você vai balbuciar, não vai conseguir dizer o que gostaria de dizer, porque você acha que vai esquecer das coisas, porque você não sabe onde colocar exatamente as suas mãos, porque não sabe se fica sentado ou de pé. São vários os elementos. Se for um evento internacional, a sua preocupação com essa outra língua, que não é a sua língua nativa, não é a sua língua primeira, e que muitas vezes conhecemos pouco, não muito, e aí traz uma escala ainda maior, uma camada a mais de insegurança. Eu comecei a fazer apresentações lá na minha graduação, acho que no final da minha graduação, quando desenvolvi um projeto de iniciação científica. Antes disso, participando como treinamento técnico de um projeto grande, eu também tive a oportunidade de estar em meio a apresentações de outras pessoas e eu mesma apresentar partes de trabalhos. Embora eu sempre tenha sido muito expansiva, as apresentações em público sempre me causaram medo, angústia. E aí eu vejo que uma parte dessa angústia tem a ver com este fazer acadêmico, que é o fato de você estar na universidade, tem um jeito de fazer essas coisas, parece que todo mundo sabe aquelas coisas todas, menos você. E aí parece que não vai dar certo pra você, tá dando certo pra todo mundo, o mundo inteiro tá dando certo, mas você não vai dar certo. E eu tinha muito essa sensação. Quando eu comecei a dar aula era assim também. Eu também achava que eu ia me perguntar coisas que eu não ia saber responder. Era um terror, às vezes não dormia de noite.
Mas veja, a experiência, o fato de continuar fazendo, apesar do medo todo, sinto que ao longo do tempo esse medo, essa angústia foi diminuindo. De novo, ao longo do processo, certamente eu tive gente também muito cuidadosa ao meu redor, né? Que deu apoio, amigas que também viviam situações semelhantes e a gente acabava se apoiando ali, estava sempre junto nos eventos e tal. E também de orientadores e orientadoras que contribuíram também para a construção desse meu processo. E aí eu acho que uma das etapas de apresentação que é bem difícil é para quem vai concluir um trabalho de graduação, ou mestrado, ou doutorado. Essas apresentações, para além da etapa de escrita, que é bem difícil para muita gente, essas apresentações, elas me trouxeram, assim, medo absurdo. Era assim, eu vou ser aqui deflagrada uma grande impostora, eles vão descobrir, e é agora que eles vão descobrir. Vai se abrir aí uma iluminação, vai todo mundo ver que eu devo ser uma impostora, não é possível. Então eu tinha muito medo dessas apresentações, e eu me lembro de uma amiga me dizer que tese boa era tese pronta, um conselho que eu carrego pra vida, e que no final das contas, quem sabia do meu trabalho era eu. Era eu quem tinha construído uma linha de raciocínio sobre um dado assunto, claro, apoiada por uma série de autores que eu li para fazer aquele trabalho, mas quem fez a coleta de dados fui eu, de novo, né, com o apoio também da orientação, no meu caso, porque eu tive uma boa orientação, tanto no que fiz na graduação, quanto no mestrado e no doutorado, mas inevitavelmente era eu ali. Então, eu poderia destacar as coisas que eu sabia, o que eu encontrei, nessa tentativa de me apropriar mesmo das ideias que eu elaborei ali, dentro desse arcabouço de outras pessoas que foram importantes para eu desenvolver o meu trabalho. Mas o medo, meus amores, o medo, ele não escolhe não, ele vem mesmo que você diga, eu sei, tudo que eu fiz. E ele veio com muita força. E durante o meu doutorado, eu vivi uma cena muito particularmente hostil de apresentação de o que seria o esboço de um paper, que é um artigo, né, que eu iria apresentar num congresso internacional enquanto eu fazia meu doutorado na Alemanha, e eu fui assim, humilhada publicamente, mesmo, tipo, nível de humilhação que... nunca falei sobre isso publicamente. E claro, quando acabou a humilhação, fui realmente humilhada, realmente, gente, humilhada. Eu chorei, e claro que não me apresentei neste congresso. Eu já estava na Alemanha e ia participar de um congresso lá, eu estava fazendo meu doutorado. Pensei comigo, tem porquê, né? Se a situação já não tá boa aqui, o que dirá lá? Então, desisti, inclusive. Veja, hoje me arrependo de ter feito essa escolha, me arrependo, né? Era mais uma oportunidade de fazer uma coisa que eu gostava de fazer, que era falar do meu trabalho. Mas eu me senti profundamente insegura depois de ter sido humilhada mesmo, meu trabalho ter sido recebido com muita hostilidade, porque era um trabalho que precisava ainda ser muito lapidado. Mas a maneira como como se falou sobre isso publicamente, na frente de uma série de outros colegas de pesquisa lá, foi profundamente doloroso. O que me fez, então, desistir de apresentar neste congresso, que era um congresso importante para mim, inclusive, né, na minha estada lá na Alemanha. Enfim, tudo bem, sobrevivemos. Quando eu fiz a minha apresentação do doutorado, eu também estava com muito, muito medo. Mas o que é que eu sempre fiz? E é aqui que eu quero chegar um pouco na conversa de hoje, que tem um monte de camadas, como você já viu. Eu sempre organizava os tópicos que eu queria abordar, né? E construía ali a minha apresentação de PowerPoint, que certamente tinha muito texto naquela época. Hoje eu entendo que as minhas apresentações de PowerPoint, se elas têm muito texto, eu me embanano. Eu, inclusive, já dei curso sobre isso, sobre apresentação em PowerPoint, em outros contextos mais de trabalho, em que esse texto ele acaba fazendo com que a pessoa desvie a atenção de você para prestar atenção no que está escrito, e ela sempre vai ler mais rápido do que você. É claro que isso muda muito em diferentes circunstâncias. Em empresas, apresentações de PowerPoint, elas são documentos e às vezes por isso são muito detalhadas, muito cheias de informação. Então não existe assim uma regra que se aplique a todo tipo de apresentação em PowerPoint. Mas em muitas circunstâncias a apresentação de PowerPoint ela é importante, e muita gente, não só por isso, mas também por isso, acaba trazendo muitos textos. Eu já fui essa pessoa e hoje me sinto insegura no caso contrário. Se eu trago muitos textos, eu me perco e me embanano. Muito que bem. Corta para 2022. Eu estava fazendo um projeto de pós-doc em 2019, 2021. Os congressos para os quais eu ia foram todos
né, postergados em função da pandemia, e um deles caiu em 2022 e eu pensei, eu vou me apresentar, por que não? Não é mesmo? Só que o que eu fiz? Eu fiquei acompanhando várias apresentações antes do dia da minha apresentação para entender como é que as pessoas estavam fazendo, porque este gênero textual já não me era tão familiar. Embora eu fale muito em público, eu gravo vídeo, faço palestra, curso, sou professora, esse tipo de gênero textual eu já não estava mais tão familiarizada com ele. Então decidi acompanhar outras tantas falas de outras pessoas. E o que foi que aconteceu? Ao invés de me sentindo mais segura, eu fui me sentindo mais insegura. E por quê? Porque as pessoas elas tinham construído um texto e várias das apresentações que eu assisti antes do dia do meu painel, as pessoas estavam lendo os seus textos. E aí, veja, vamos fazer uma pausa aqui. Você pode me dizer... Ai, Jana, você tá dizendo que é ruim ler? Eu não vou fazer esse julgamento de valor aqui. Posso pensar, como audiência, o que é que eu penso sobre isso? E posso pensar nas diferentes camadas que estão envolvidas nisso, né? Por exemplo, uma pessoa estrangeira que está apresentando num congresso numa língua que ela não tem familiaridade, a leitura dá uma segurança, porque ela preparou bem esse texto antes e vai garantir que vai entregar, em termos de informação, o que gostaria. Então, de novo, não existe uma fórmula pronta. Mas, depois de muitos anos e de muito estudo de inglês, muita exposição à língua, o que me foi permitido especialmente dentro da universidade, eu me sinto relativamente segura de apresentar, por exemplo, em inglês. Mas, quando eu comecei a ver as pessoas construindo textos e falando seus textos, em que elas trazem referências, citações de outros autores, eu passei a me sentir extremamente insegura. Era como se eu não conseguisse me encaixar naquele modelo, naquele formato, porque eu não consigo fazer apresentações nesse formato com naturalidade. E aí eu sinto que eu vou ficar engasgando, em especial na língua estrangeira. Como se, inclusive, a pronúncia fosse ficar piorada porque eu ia estar lendo um texto. É curioso isso, né? Porque deveria ser o contrário, na verdade, né? Porque ia estar tudo ali e tal. De todo modo, foi assim que me senti. Esse vídeo, ele tem a resposta final pra você? Não tem. Mas é um convite pra gente pensar nesses modelos que estão disponíveis e são mais usuais dentro e fora da academia. Aqui eu tô dando o exemplo das universidades e de um evento acadêmico, mas pode ser em outra circunstância quando você precisa fazer uma apresentação pública e você olha no entorno e vê muitas pessoas apresentando de um jeito que você não faria. E veja, eu tô dizendo isso não porque eu seja um alecrim dourado, só eu não tava apresentando com papel, na mão, né, lendo. É mentira, não é isso. Mas justamente quando eu fui assistir para tentar me sentir mais segura, foi o lugar em que eu fiquei, como já repeti, já disse antes, mais insegura, porque eu achei que eu não ia dar conta de fazer naquele formato. No final das contas, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu fiz um texto a partir de um artigo que eu já tinha escrito, que era o que eu ia apresentar ali. Fiz o texto, mas conforme eu comecei a apresentar, eu não conseguia ficar no texto. Qual foi o problema disso? Porque aí, enquanto eu ia falando, embora eu já tivesse ensaiado a apresentação 500 vezes, eu estava na dúvida se eu estava esquecendo alguma coisa que estava no texto. Então, se eu tivesse lido, eu teria garantido que eu tinha falado todas as coisas que eu tinha previsto no texto. Como no meio do caminho eu decidi que eu não estava conseguindo ler, eu fiz esse outro movimento que me fez ficar nesse lugar do será que eu falei tudo o que devia? Quando acabou, claro, eu achei que minha apresentação não tinha sido boa. De novo, esse vídeo ele tem assim uma definição, não é um partilhar de angústias, gente. Quando a gente vai fazer coisas ou que a gente não tá mais tão familiarizada, né? E eu acho que o espaço acadêmico tem uma característica de esses eventos, eu tava até conversando com a Lê do Literale Blog, a gente tava falando um pouco sobre isso, dessa sensação de que esse espaço acadêmico, que é um congresso, que é de discussão sobre ideias, ele não é só sobre discussão de ideias, ele também é de alguma maneira avaliativo. De alguma forma, as pessoas se sentem avaliadas ali naquele espaço e elas querem dar o seu melhor. E isso faz com que a gente se sinta muito angustiado. Além de outras tantas camadas aí que podem estar envolvidas, para além desse elemento da familiaridade com esses gêneros textuais, com a língua, com as pessoas com quem vamos apresentar e discutir um dado tema. Tudo isso combinado faz com que a gente possa se sentir mais ou menos segura, para além, claro, da nossa experiência. E eu decidi trazer esse elemento aqui, porque é isso, eu sou uma pessoa com bastante experiência, já posso dizer isso, tenho 41 anos, já estou há muitos anos fazendo esse tipo de atividade, e mesmo assim me vi meio atravancada, meio sem dar conta daquele recado e terminei achando que realmente não dei conta do recado, digamos assim, né? Que poderia ter feito melhor, essa sensação eterna de que, poderia ter sido diferente, poderia ter sido de outra forma, poderia ter aprimorado aqui e ali. E essas apresentações, veja, aquela apresentação acabou, não tem outra. No meu caso,
Como eu não tô na universidade agora, vai ter outra, não tô fazendo apresentação direto. Então era aquilo ali, dar uma melhor do que eu podia ali e acabou, né? Aqui, por exemplo, eu tô toda semana. Tem dias que eu não acho que eu tô tão bem quanto outros. Mas tudo bem, faz parte do processo. Eu tava, inclusive, assistindo Adoro falar de processo, me lembra da Aline Valek, que fala bastante disso, inclusive, num curso dela de escrita criativa. E eu tava vendo um curso de ilustração, em que uma ilustradora dizia também isso. A gente faz coisas repetidas vezes. Então, uma apresentação é feita repetidas vezes, né? Ou uma mesma apresentação, ou diferentes apresentações de etapas de um trabalho, ou de diferentes trabalhos ao longo da nossa jornada. Então, essa atividade de apresentar, ela é repetida. Isso não significa que cada vez vai ser só melhor. Vai ter momentos em que não vai ser tão bom quanto você gostaria. E não porque você piorou, porque você é péssimo, porque você não está sempre da mesma maneira. E essa ideia forjada não sei aonde, de que a gente só melhora, um processo ele é instável, né? Às vezes a gente tá melhor, às vezes não tá tão melhor assim, às vezes tá pior mesmo. Então, este meu vídeo é um convite para você que tá aí do outro lado, que vive o universo acadêmico e sempre se angustia, tem medo, morre de medo dessas apresentações acadêmicas. Veja, você não tá sozinho, tem um monte de gente em volta de você passando o mesmo medo que você, sem saber muito bem como lidar com ele. Eu acho que falar sobre ele é um caminho, testar a apresentação é um outro caminho, para ver se você não tá passando do prazo, para você não ficar nervosa ali na hora de, ai meu Deus, eu tô passando, aí você fica mais angustiada e se embanana no final. Para você pensar qual é o caminho de conforto no sentido de quais são as ideias que eu elaborei, o que foi que eu fiz aqui, que eu posso apresentar, que é o ponto alto disso que eu tô aprendendo. E entender que as pessoas não sabem tudo, nem você sabe tudo e ninguém sabe tudo, que nós estamos mesmo todos aprendendo. Eu sei que tem um pouco aqui de poliana, porque há ambientes acadêmicos que são bem hostis, eu já os vivi, então sei bem como são, mas veja, tem canais pra gente falar sobre isso também, claro, dentro e fora da universidade, mas é possível encontrar essa fresta de beleza e de diversão para apresentar aquilo que a gente fez com gosto, né? Se é algo que você está gostando de fazer, tem momentos que podem ser turbulentos, mas tem outros que vão ser interessantes. Você pode se sentir orgulhosa do que você faz ou fez. No meu painel, colegas fizeram diferentes formatos de apresentação, a discussão foi ótima e deu tudo certo. Estamos aqui, todos vivos, vivas e vives. Então, esse é o meu convite de hoje. Não morra de medo mais nas suas apresentações. Tenha só um pouquinho de medo, tá? Vai dar tudo certo. Já deu. Treine e viva. Tchau. Claro, sempre, não se esqueça, não seja você a pessoa que traz ainda mais insegurança para outra, né? Entenda que dentro e fora da universidade também, mas a gente se concentra aqui na universidade. Dentro da universidade existem diferentes perfis com diferentes necessidades, de diferentes históricos e que estão em diferentes lugares, inclusive, ou momentos de aprendizado. O fato de você achar que está num momento de aprendizado mais acima, digamos assim, um degrauzinho aí, não faz de você superior ao outro, não faz de você mais importante, mais inteligente, não se trata disso. Se trata das possibilidades de aprendizado, das oportunidades que as pessoas foram tendo ao longo da sua jornada e do quanto a gente vai desenvolvendo, aprimorando, mexendo, cuidando enquanto estamos dentro da universidade. Então, faça da universidade você também um lugar acolhedor, né? Seja na aula, a pessoa que está apresentando, sem tirar sarro do colega, da colega, sei lá. Há tantos caminhos da gente acolher as pessoas do nosso entorno nesse ambiente que para tanta gente já tem um jeitão meio hostil em função da história do que é a própria universidade pública ou privada no nosso país. Então, não seja escroto. Não é mesmo? Diga final para você aí, tá? Pós-créditos. Tchau.